A menina apareceu na minha mesa do café sem aviso prévio, sentando-se à minha frente como se tivéssemos combinado encontrar-nos ali. Ela não devia ter mais de 7 anos, com cabelos escuros e encaracolados e olhos muito sérios para a sua idade. Você é simpático, anunciou ela, estudando-me com uma intensidade desconcertante. E está bem? Está seguro? Pestanejei, olhando em volta da movimentada cafetaria de Manhattan, à procura de um pai, um tutor, alguém que pudesse estar à procura desta criança. Desculpa, estás perdida? Devemos encontrar a tua mãe ou o teu pai? Não estou perdida, estou a esconder-me. Ela tirou um livro da mochila, algo sobre mitologia grega que parecia avançado para a sua idade. Posso sentar-me aqui só por um bocadinho? Todos os meus instintos me diziam para encontrar um adulto, para não me envolver, mas o olhar nos seus olhos, desesperado, assustado, tentando tanto ser corajoso, fez-me parar. Do que te estás a esconder dos homens maus? Eles estão sempre a observar, sempre a seguir. O papá diz que eles para a proteção, mas eu não quero proteção, quero ser normal. Ela abriu o livro como se a conversa tivesse terminado. Não vou incomodá-lo. Vou apenas ler. Eles não me procurem aqui. Eu deveria ter insistido em encontrar o pai dela, deveria ter chamado a segurança, deveria ter feito qualquer coisa, exceto o que fiz, que foi pegar no meu livro e fingir que lia, enquanto mantinha um olho nessa criança estranha e séria demais. 20 minutos se passaram, a menina lia atentamente, ocasionalmente fazendo anotações num pequeno caderno. Ela não pediu nada, não disse mais nada para mim. Apenas existia no seu próprio mundo, enquanto a cafetaria fervilhava ao nosso redor. Então, notei dois homens grandes, vestidos com fatos escuros, movendo-se pela cafetaria com determinação, examinando os rostos, a segurança ou pior. A menina também tinha reparado. Tinha ficado muito quieta, com o livro na mão como um escudo. São esses os homens de quem te estás a esconder? Sussurrei. Ela acenou com a cabeça, com medo evidente, apesar das suas tentativas de o esconder. Tomei uma decisão que mudaria tudo. Estiquei-me por cima da mesa, peguei na sua mãozinha e sorri como se estivéssemos juntas o tempo todo. Aí estás, querida. Estava a perguntar-me onde tinhas ido, em voz alta o suficiente para que os homens que se aproximavam ouvissem. Trouxeste o teu livro do carro? Os olhos da menina, seus olhos arregalaram-se, compreendendo imediatamente. Sim, tia Claire, desculpe ter demorado tanto. Os homens chegaram à nossa mesa e, de perto, eram ainda mais intimidantes. Segurança profissional, claramente cara, definitivamente armada. Desculpe, senhora. Viu uma menina de cerca de 7 anos, cabelo escuro? Refere-se à minha sobrinha? Apontei para a menina, que agora segurava a minha mão e olhava para mim com uma expressão de inocência perfeita. Há algum problema? Os homens trocaram olhares. Sua sobrinha, sim. Estamos a passar a tarde juntas enquanto o pai dela trabalha. Há algum problema? Mais olhares. Um deles falou baixinho num rádio. Nós a temos. Ela está com uma tia no café na quinta com a vigente de Treda. Uma voz feminina respondeu, mas não conseguia entender as palavras. O homem ouviu e depois olhou para nós com uma nova avaliação. Senhora, precisamos verificar a sua identidade. O pai da menina é muito protetor. Precisamos ter certeza. Certeza de que não estou a raptar a minha própria sobrinha. Mantive a voz agradável, apesar do meu coração acelerado. Eu entendo. Sou Claire Morrison. Quer ver a minha identidade? Eu não tinha ideia do porquê estava a fazer isso, porquê estava a mentir para a segurança por causa de uma criança que conhecia há 20 minutos. Mas algo na desespero silencioso dela, a sua necessidade de ser normal, mesmo que fosse apenas por uma tarde, fez-me comprometer com a mentira. O homem pegou na minha identidade, fotografou-a com o telemóvel e enviou-a para algum lugar. Esperamos em silêncio tenso, eu fingindo estar calma, a menina apertando a minha mão, a equipa de segurança pronta para agir se algo parecesse errado. O pai está a caminho, disse finalmente o segurança, devolvendo-me a identificação. Ele quer falar consigo pessoalmente. Claro, vamos esperar aqui. Sorri para a menina. Mais tempo para ler, certo, querida? Depois que a segurança se afastou, sem sair, apenas dando-nos espaço, a menina inclinou-se para perto de mim. Porque me ajudou, sussurrou ela. Porque parecia precisar,
E porque me lembro como é sentir-se presa, querer apenas alguns minutos de normalidade. Apertei a mão dela. Qual é o seu nome verdadeiro? Isabela, mas todos me chamam de Bela. Ela mordeu o lábio. Você vai se meter em apuros. O papá não gosta de estranhos perto de mim. Ele vai ficar muito zangado. Então lidaremos com isso quando ele chegar. Por enquanto, você quer me contar sobre o seu livro nos próximos 10 minutos? Ela me contou sobre os mitos gregos com o entusiasmo de uma criança que finalmente encontrou alguém para ouvi-la. Ela era inteligente, articulada, claramente bem educada, mas também claramente carente de interação normal. Então a cafetaria ficou silenciosa. Não completamente silenciosa, mas aquela mudança sutil que ocorre quando alguém importante entra numa sala e as pessoas instintivamente reagem. Olhei para cima e vi um homem caminhando em nossa direção e entendi imediatamente por que a segurança era necessária. Ele era alto e forte, movendo-se pela cafetaria com a confiança de alguém acostumado a comandar o espaço. Cabelo escuro, traços marcantes, pele morena e uma aura de perigo que fazia as pessoas se afastarem sem ser solicitado. Ele usava uma camisa social preta com as mangas arregaçadas, revelando antebraços musculosos cobertos por tatuagens intricadas, relógio caro, anéis pesados e olhos escuros, atualmente fixos em mim com uma intensidade que me fez prender a respiração. Este não era um homem a quem se mentia. Este não era um homem a quem se contrariava, e eu apenas alegava ser sua irmã. Papai? Bela pulou, correndo em direção a ele. Ele a pegou, levantando-a facilmente, todo o seu comportamento suavizando-se enquanto segurava a filha. Eles conversaram em italiano rápido, Bela explicando algo enquanto ele ouvia com uma paciência que contradizia a sua aparência perigosa. Então, os seus olhos encontraram os meus novamente e a suavidade desapareceu. Ele colocou Bela no chão e aproximou-se da minha mesa, com a sua equipa de segurança a materializar-se de onde quer que estivessem escondidos. De perto, ele era ainda mais intimidante, não apenas fisicamente imponente, mas irradiando um perigo controlado que sugeria que a violência era sempre uma opção. Claire Morrison, disse ele, o meu nome falso soando como uma acusação. Tia da minha filha, interessante, considerando que eu não tenho uma irmã. Tenho irmã, posso explicar. Mentiu a minha segurança, alegou ser da família, passou 30 minutos sozinho com a minha filha. A sua voz era suave, controlada, mais assustadora do que se ele estivesse a gritar. Dê-me uma razão para eu não mandar prendê-la por tentativa de rapto. Porque ela me pediu. Fiquei de pé, recusando-me a ser intimidada, apesar de todos os meus instintos gritarem para eu fugir. Ela sentou-se à minha mesa, disse que estava a esconder-se dos homens maus que sempre a observavam e perguntou se poderia apenas ler o seu livro em paz. Então eu deixei. Quando a sua segurança veio procurá-la, menti para lhe dar mais alguns minutos de normalidade. Não, não foi rápido, não foi má intenção. Apenas uma criança que queria sentir-se como uma criança normal por meia hora. Ele olhou para mim por um longo momento, processando isso, então olhou para Bela, que acenou com a cabeça em confirmação. Ela foi simpática, papá. Ela deixou-me ler, perguntou sobre o meu livro, não tentou tirar fotos nem fazer perguntas sobre si ou qualquer coisa estranha. Bela puxou a mão dele. Por favor, não fique zangado com ela. Ela estava a ajudar-te a fugir da tua segurança, a ajudar-te a colocar-te em perigo. Mas o tom dele com Bela era gentil, não zangado. Ele agachou-se ao nível dela. Bela, aqueles homens não estão lá para vigiar-te. Eles estão a ajudar-te a fugir da tua segurança, a ajudar-te a colocar-te em perigo. Fique zangado com ela. Ela estava lá a ajudar-te a fugir da tua segurança, a ajudar-te a colocar-te em perigo. Mas o seu tom com Bela era gentil, não zangado. Ele agachou-se ao nível dela. Bela, aqueles homens não estão lá para vigiar-te, eles estão lá para te manter segura. Tu sabes por que precisamos de segurança. Eu sei, mas papá, eu só queria ser normal por um bocadinho. Só ler o meu livro sem homens de fato a 1 metro de distância. Os seus olhos encheram-se de lágrimas. Eu estou cansada de ser protegida o tempo todo. Algo doloroso passou pelo rosto dele. Ele a puxou para um abraço, murmurando algo em italiano que a fez acenar com a cabeça contra o ombro dele. Então, ele se virou para mim novamente. Seu nome verdadeiro. E não minta desta vez. Naomi Reis.
Sou professora numa escola primária a poucos quarteirões daqui. Mostrei-lhe a minha identificação, dizendo que realmente lamentava ter mentido à sua segurança. É que ela parece tão desesperada por um momento de paz que não consegui ignorar. Ele estudou a minha identificação e o meu rosto, fazendo cálculos que eu não conseguia acompanhar. É professora, sim, e viu uma criança estranha em perigo, e o seu instinto foi ajudar em vez de chamar as autoridades. As crianças não pedem ajuda a estranhos, a menos que estejam desesperadas. Achei que poderia dar-lhe 30 minutos para se sentir normal e depois garantir que ela voltasse para a sua família em segurança. Não percebi que a família dela vinha com segurança armada e fiz um gesto vago para ele, indicando o perigo óbvio e um pai que não aceita bem estranhos que mentem sobre serem parentes da sua filha. Ele guardou a minha identificação. Você vai ficar com isto. Você vem conosco. O quê? Não, eu não fiz nada de errado. Você fez várias coisas erradas, mas também ajudou a minha filha, e essa é a única razão pela qual você vai entrar no carro em vez de ser entregue à polícia. Ele acenou para o seu segurança. Marco, pegue as coisas dela. Vamos levar a menina Reis para casa conosco. Você não pode simplesmente me sequestrar. Eu posso fazer o que quiser, mas não estou a raptar-te. Estou a garantir que és quem dizes ser, que não és uma ameaça para a minha filha e que compreendes a gravidade do que aconteceu hoje. A sua expressão era implacável. Intrometeste-te nas nossas vidas. Agora lida com as consequências. Bela puxou a minha mão. Está tudo bem, menina Naomi. O papá só quer garantir que também está segura, certo, papá? Algo assim. Ele apontou para a porta. Para o carro agora, a menos que preferir que eu chame a polícia e denuncie que você alegou ser da família para ter acesso à minha filha menor de idade. Ele me tinha encurralada e sabia disso. Eu poderia ir com ele voluntariamente ou ser presa exatamente pelo que tinha feito, mentir para a segurança para passar um tempo com uma criança que não era minha. Tudo bem, mas quero que fique registrado que eu estou a agir sob coação. Ele guiou-me até a porta com uma mão na minha cintura, o que parecia mais uma ameaça do que cortesia. Bela, fica perto. O carro era exatamente o que eu esperava. Um SUV preto com vidros escuros e interior em pele que provavelmente custava mais do que o meu salário anual. A Bela entrou primeiro, dando uma palmada no banco ao lado dela. Eu deslizei para o lado da criança e o pai dela entrou do outro lado, prendendo-me efetivamente. Para onde vamos? Perguntei quando o carro entrou no trânsito com mais 2 SUVs a seguir-nos atrás de nós. Para minha casa, onde teremos uma conversa sobre limites, segurança e por que mentir para a minha segurança foi a coisa mais estúpida que fizeste hoje. Ele estava a digitar no telemóvel, provavelmente a verificar os meus antecedentes, certificando-se de que eu era realmente apenas uma professora. Papá, ela não teve más intenções, disse Bela suavemente. Ela estava apenas a ser gentil. Gentileza sem reflexão é perigosa, Piccola. E se ela não tivesse sido gentil? E se ela tivesse sido alguém a tentar magoar-te? Ele olhou para mim. E se fosses uma ameaça e eu te deixasse ir embora porque a minha filha garantiu por ti? Mas eu não sou uma ameaça. Sou literalmente apenas uma professora do ensino básico que tomou uma decisão questionável para ajudar uma criança. Questionável é um eufemismo. O telemóvel dele vibrou. Ele leu algo e a sua expressão escureceu. Marco, mudança de planos. Leve-nos ao escritório primeiro. Preciso de tratar de uma coisa antes de irmos para casa. O escritório acabou por ser um edifício num bairro que claramente pertencia à sua organização. As pessoas na rua acenavam respeitosamente quando passávamos, algumas afastando-se antes de serem convidadas a entrar. O edifício era elegante, mas funcional, caro sem ser ostentoso. Bela vai com o Marco para a sala de estar. Preciso de falar com a menina Reis em particular. Papá, agora, Bela, por favor. Ela foi relutante e eu fiquei sozinha com este homem perigoso num escritório que provavelmente viu coisas que eu não queria imaginar. Quero imaginar. Sente-se. Ele apontou para uma cadeira em frente à sua secretária. Sentei-me tentando projetar mais confiança do que sentia. Você é Naomi Reis, 29 anos, professora do ensino básico há 6 anos, ficha limpa, sem antecedentes criminais, nem mesmo uma multa de estacionamento. Ele abriu as informações no seu computador. Aluga um apartamento em Queens, mora sozinha,
É voluntária num programa de alfabetização aos fins de semana. Uma vida notavelmente entediante para alguém que acabou de mentir para a segurança da máfia. Segurança da máfia. Senti meu estômago revirar. Você é exatamente quem eu tenho medo que eu seja. O que torna o que fez hoje incrivelmente corajoso ou incrivelmente estúpido. Ele recostou-se na cadeira, estudando-me. A minha filha é o meu mundo inteiro. A única coisa boa e pura na minha vida. E você ajudou-a a sentir-se normal por 30 minutos. O que sugere que você é genuína ou está a jogar um jogo muito sofisticado e de longo prazo. Não estou a jogar nenhum jogo. Vi uma criança assustada e tomei uma decisão rápida de ajudar. Só isso. Essa é toda a história, exceto que agora você sabe quem eu sou, sabe quem é a minha filha, sabe que é possível mentir para a minha segurança se for convincente o suficiente. Os seus olhos escuros fixaram os meus. Esse conhecimento torna-a perigosa, Sr. Reis. Mesmo que não seja sua intenção. Então, o que vai fazer? Fazer-me desaparecer, matar-me por ajudar a sua filha? Não, mas vou garantir que compreenda a situação em que se colocou e vou garantir que não fale sobre hoje a ninguém. Ele tirou um documento, um acordo de confidencialidade. Assine-o, guarde os acontecimentos de hoje para si e vá embora. Recuse-se a assinar e teremos uma conversa muito mais complicada sobre intimidação de testemunhas e obstrução. Eu deveria ter ficado apavorada, deveria ter assinado imediatamente e fugido. Em vez disso, me peguei perguntando por que uma criança de 7 anos precisa desse nível de segurança. Em que tipo de perigo ela está? O tipo que vem de ter um pai na minha profissão? O tipo que significa que ela nunca poderá ter uma vida normal? Amigos normais? Experiências normais? A expressão dele era de dor. Ela é um alvo porque é minha. É minha, e é por isso que ela tem segurança, porque não posso deixá-la ir a cafés e conversar com estranhos, mesmo que sejam gentis. Não é assim que uma criança deve viver, não, mas é assim que ela fica viva. Ele empurrou o documento na minha direção. Assine e então poderá voltar para a sua vida chata e segura e esquecer que nos conheceu. Olhei para o acordo de confidencialidade, para aquele homem perigoso que era claramente um pai dedicado, para a porta por onde a sua filha tinha desaparecido, e então fiz algo que surpreendeu a ambos. Não, desculpe, não vou assinar, a menos que me deixe ver a Bela novamente. Me deixe ser alguém normal na vida dela, um professor, um amigo, alguém que não trabalhe para si, nem tenha medo de si. Olhei nos seus olhos escuros. Ela precisa disso, sabe que precisa. A sua expressão era indecifrável. Está a chantagear-me, a usar a minha filha para negociar com um chefe da máfia. Isso é ousadia, é preocupação com uma criança que claramente precisa de interações mais normais na sua vida. Sou professor, é o que faço, cruzei os braços. Deixe-me ajudá-la. Deixe-me ser alguém com quem ela possa conversar, alguém seguro. Em troca, assinarei o seu acordo de confidencialidade e guardarei os seus segredos. E o que o faz pensar que confiaria a minha filha a um estranho, já que você me investigou, porque sabe que não sou uma ameaça e porque, no fundo, sabe que estou certa. A Bela precisa de mais do que segurança e isolamento. Ela precisa de normalidade. Inclinei-me para a frente. Deixe-me dar-lhe isso algumas horas por semana, supervisionadas, se quiser. Apenas alguém que a veja como uma criança, não como um alvo. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, estudando-me com uma intensidade que me fez querer me contorcer. Então, impossivelmente, ele sorriu levemente. Você é muito corajoso ou muito estúpido? Ainda não decidi qual das duas opções. Ele retirou o acordo de confidencialidade, mas tem razão. A Bela precisa de mais normalidade na sua vida, e o senhor pode ser exatamente o que ela precisa, ou pode ser um desastre à espera de acontecer. Ele levantou-se. Vamos tentar. Passará tempo com a Bela em ambientes supervisionados, programados e controlados. Em troca, assina isto e mantém tudo sobre a minha família confidencial. Acordo. Peguei na caneta que ele me ofereceu e assinei antes que ele pudesse mudar de ideias. Bem-vinda à decisão mais complicada que já tomou, Sr. Reis. Espero, para o bem de ambos, que não se arrependa. O acordo começou de forma bastante simples. 2 vezes por semana, às terças e quintas à tarde, eu ia à casa de Dante, porque é claro que o nome dele era Dante,
E é claro que ele tinha um prédio em Brooklyn que provavelmente custou mais do que eu ganharia em toda a minha vida para passar tempo com Bella. Seja você mesma, ele me disse no primeiro dia. Ensine-a, converse com ela, ajude-a a se sentir como uma criança normal, mas entenda que Marco estará presente o tempo todo. Você será observada, e se eu sentir qualquer ameaça à minha filha, este acordo terminará imediatamente. Concordava, assinava mais papéis do que parecia necessário e recebia uma autorização de segurança que parecia absurda para alguém que estava essencialmente apenas a passar tempo com uma criança de 7 anos. Naquela primeira terça-feira, Bella me recebeu na porta com uma emoção mal contida. Miss Naomi, você veio. O papai disse que talvez você não viesse, que talvez estivesse com medo, mas você veio. Ela agarrou a minha mão e me puxou para dentro. Tenho tantos livros para lhe mostrar e perguntas. Tenho tantas perguntas sobre tudo. O prédio era lindo, caro, mas acolhedor, claramente um lar, e não apenas uma vitrine. Fotos de Bella em várias idades revestiam o corredor. As obras de arte na parede sugeriam que alguém tinha bom gosto e dinheiro para satisfazer esse gosto. Marco, o sempre presente segurança, apontou para uma sala de estar. O senhor Russo disse para usar este espaço. Estarei aqui fora nas próximas 2 horas. A Bella e eu conversamos sobre tudo. O livro de mitologia, a escola, ela era educada em casa por tutores, o que explicava muita coisa. As suas comidas favoritas, os seus sonhos de um dia ter uma festa do pijama normal. Ela era brilhante, curiosa e desesperadamente solitária, apesar dos tutores e da equipa de segurança que a rodeava. Tens amigos? Perguntei gentilmente. Na verdade, não. O papá diz que é muito perigoso. As crianças podem contar aos pais sobre mim, e os pais podem contar a outras pessoas, e então pessoas más podem tentar me machucar para machucar o papá. Ela disse com naturalidade, como se aceitasse essa realidade. Então só tenho os meus tutores, o Marco e o papá. Parece solitário. É, mas o papá diz que é necessário, que manter-me segura é mais importante do que manter-me feliz. Ela olhou para mim com aqueles dois olhos sérios. Acha que isso é verdade? Que a segurança é mais importante do que a felicidade? Acho que ambas são importantes e acho que pode haver maneiras de estar segura e ainda assim ter alguma felicidade, algumas experiências normais. Apertei a mão dela. É para isso que estou aqui, para lhe dar um pouco de normalidade. Quando Dante chegou à casa naquela noite, eu estava a preparar-me para sair, mas Bella implorou-me para ficar só mais 5 minutos. Ele encontrou-nos a rir de uma história sobre a minha sala de aula caótica e da vez em que um aluno acidentalmente soltou o hamster da turma durante um simulacro de incêndio. Ela é tão engraçada, papá. Bella ainda estava a rir. Ela pode ficar para jantar, por favor? Dante olhou para nós com uma expressão indecifrável. A senhora Reis provavelmente tem planos. A menos que sobras de comida chinesa sozinha no meu apartamento, contem como planos. Sorri para Bella, mas não quero atrapalhar o seu tempo em família. Não está a atrapalhar, está... Ele fez uma pausa, parecendo procurar as palavras certas. Está a dar à minha filha algo que eu vale um convite para jantar. O jantar foi surpreendentemente normal. A governanta de Dante, Maria, fez uma massa que estava melhor do que qualquer outra que eu já tinha comido no restaurante. Bella conversou durante toda a refeição, contando ao pai tudo o que tínhamos discutido e mostrando-lhe os desenhos que tínhamos feito juntos. Ela é boa em arte, papá. Muito boa. Ela ajudou-me a desenhar a Atena e a coruja dela. E realmente parece uma coruja, em vez de uma batata. Isso é maravilhoso, Piccola. Ele olhou para mim. Obrigado. Ela não ficava tão animada há muito tempo. Ela é uma criança ótima, brilhante, curiosa, criativa. Só precisa de oportunidades para expressar tudo isso. Observei Bella, que agora mostrava seus desenhos para Maria. Senhor Russo, Dante, se você está jantando com minha família, deve usar meu nome. Dante, Bella já foi a um museu, viu arte pessoalmente, em vez de apenas em livros? É muito público, muitas pessoas, muitas variáveis que não posso controlar, mas ele parecia em conflito, como se soubesse que estava a negar à filha experiências de que ela precisava. E uma visita privada? Os museus fazem isso para doadores, não fazem? Você poderia organizar algo controlado, seguro, mas que a deixasse ver cerâmica grega real.
esculturas reais, arte real. Inclinei-me para a frente. Ela está a ler sobre esses mitos, a desenhar esses deuses. Imagine o que significaria vê-los pessoalmente. Você é muito persistente em dar à minha filha experiências que considero muito perigosas. Estou muito empenhada em ajudar uma criança a ter uma infância, mesmo em circunstâncias invulgares. Olhei nos seus olhos escuros. Foi para isso que me contratou, não foi? Para ajudá-la a sentir-se normal. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois acenou lentamente com a cabeça. Vou organizar algo. Uma visita privada ao Met, de manhã cedo, antes do museu abrir. Vais vir conosco, claro. A visita ao museu aconteceu 2 semanas depois, organizada com o tipo de eficiência que só doações avultadas podem comprar. Chegamos antes do amanhecer, só nós, a Bela, o Dante, o Marco e 2 outros seguranças. O museu estava vazio, ecoando mágico no seu silêncio. O rosto da Bela, quando viu as galerias gregas e romanas, era de puro espanto. Ela passou de peça em peça, lendo todos os cartazes, fazendo perguntas que impressionaram até o curador que tinha sido chamado para nos guiar. Ela é notável, disse o curador a Dante. O seu conhecimento para a idade é extraordinário. Ela estuda a história da arte? Ela estuda tudo. Passa muito tempo sozinha com os livros e não tem tempo suficiente para experimentar o mundo que esses livros descrevem. Dante observou a sua filha examinar uma estátua de Atena com atenção reverente. Estamos a tentar mudar isso. Cruzei o olhar com ele e sorri. Ele sorriu de volta, um sorriso pequeno e genuíno, transformando o seu rosto de perigoso para quase caloroso. Depois do museu, Bela implorou para tomar o pequeno almoço numa lanchonete. Por favor, papá, como as pessoas normais fazem depois de ir ao museu, disse ela. Dante parecia querer recusar, mas a expressão suplicante de Bela prevaleceu. Encontramos uma pequena cafetaria que podia acomodar a equipa de segurança e eu observei este homem poderoso e perigoso pedir panquecas para sua filha e café para si mesmo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Obrigado, disse ele baixinho, enquanto Bela se distraía com a jukebox. Por me pressionar a fazer isto. Ela precisava disso. Ela precisava que você fizesse isso. Eu apenas lhe dei a desculpa. Bebi um gole do meu café. Você é um bom pai, Dante, mesmo que o seu mundo torne isso complicado. O meu mundo torna tudo complicado, incluindo isto, ele gesticulou entre nós. Você passar tempo com a Bela, tornar-se importante para ela, isso é complicado porque eu sou um estranho, porque ela está a ficar apegada e se algo acontecer com você, se você decidir que isto é demais e for embora, ela ficará magoada. Os seus olhos escuros eram intensos. Eu consigo lidar com os meus inimigos me magoando. Eu não consigo suportar que magoem a Bela. E tu estás a começar a tornar-te alguém que pode magoá-la só por ir embora. Não vou embora. Assinei o teu acordo de confidencialidade. Comprometi-me com isto. Mantive o meu olhar fixo no dele. Não tenho medo do teu mundo, Dante. Sou cuidadosa. Mas não tenho medo. Talvez devesses ter. As semanas transformaram-se em meses. 2 vezes por semana passaram a ser 3, depois 4. Comecei a jantar com eles regularmente, a ajudar a Bela nos trabalhos escolares e até a ensinar-lhe alguns pratos básicos com a supervisão da Maria. Tornei-me parte da rotina deles, parte da família deles de uma forma que eu não tinha previsto e, em algum momento, comecei a notar Dante de forma diferente, não apenas como pai de Bela ou chefe da máfia perigoso, mas como homem. A forma como ele ouvia quando Bela falava, a forma como ele deixava as chamadas de negócios para ler uma história para ela antes de dormir, a forma como ele olhava para mim às vezes, quando achava que eu não estava prestando atenção, como se estivesse tentando descobrir se eu era real ou boa demais para ser verdade. Você gosta dele, Maria disse uma noite, enquanto limpávamos a cozinha após o jantar. Bela e Dante estavam na sala jogando xadrez. Senhor Russo, você gosta dele como mais do que apenas o pai de Bela. Eu o respeito. Ele é um bom pai em circunstâncias difíceis. Você gosta dele? Ela sorriu com ar de quem sabe das coisas. E ele gosta de você. Trabalho para esta família há 5 anos e nunca o vi olhar para ninguém da maneira como olha para si. Isso é ridículo. Estou aqui apenas pela Bela. Esse é o acordo. Acordos mudam, sentimentos se desenvolvem. Apenas tenha cuidado.
O mundo do Senhor Russo é perigoso para as pessoas de quem ele gosta. Se ele gosta de si, ela disse, deixando a frase no ar de forma significativa. Pensei nas palavras dela naquela noite, enquanto voltava para casa, com Marco a acompanhar-me até o carro, como sempre. A insistência de Dante na minha segurança, estendia-se para além da sua casa. Eu gostava dele, mais importante, importava se eu gostava. A resposta veio uma semana depois, quando tudo deu errado. Cheguei para a nossa habitual tarde de quinta-feira e encontrei o prédio em caos, segurança por toda parte, Dante ao telefone falando italiano rapidamente, com uma expressão sombria. Maria me recebeu na porta. Senhorita Naomi, talvez seja melhor voltar outro dia. Houve um incidente com a Bela. O meu estômago revirou. Ela está bem? Ela está bem, está lá em cima, mas o senhor Russo estava a lidar com uma situação. Empurrei-a e subi os degraus 2 a 2 até o quarto da Bela. Encontrei-a enrolada na cama, chorando silenciosamente, tentando ser corajosa. Bela, querida, o que aconteceu? Havia homens na minha aula de piano. Eles tinham armas. O Marco os impediu, mas ela se jogou nos meus braços, finalmente deixando de lado o medo que estava sentindo. Eu estava com tanto medo, senhorita Naomi. Achei que eles fossem me machucar. Eu a segurei, murmurando palavras de conforto, meu próprio medo misturado com fúria. Era exatamente isso que Dante estava tentando evitar, porque Bela vivia uma vida tão isolada e ainda assim, o perigo a encontrou. Dante apareceu na porta com uma expressão feroz. Então ele nos viu. Bela nos meus braços, nós dois nos abraçando, e algo em seu rosto se quebrou. Piccola, você está ferida? Não, papai. Marco me protegeu, mas eu estava com medo. Estendeu a mão para ele e ele atravessou a sala em 2 passadas, puxando-nos para o seu abraço. Ficamos assim por um longo momento, esta complicada unidade familiar abraçada após as consequências da violência. Preciso de falar com a menina Naomi, disse Dante, finalmente sozinho. Pode ficar com a Maria por alguns minutos? Depois de Bela sair relutantemente, Dante andou pela sala como um predador enjaulado. Isto é culpa minha. Baixei a guarda, deixei Bela ter experiências fora desta casa, deixei-a ter-te. Isto não é sobre mim, é exatamente sobre você. Ele virou-se para mim, com raiva e medo lutando em sua expressão. Meus inimigos viram que Bela tem alguém novo em sua vida, alguém em quem confio para cuidar dela. Eles tentaram usar isso, tentaram levá-la durante uma aula que você sugeriu que ela tivesse e eu... A sua voz falhou. Quase a perdi porque estava a tentar dar-lhe a vida normal que tu insistias. Tu não a perdeste. O Marco fez o seu trabalho. Ela está segura. Aproximei-me dele. Dante, não podes mantê-la trancada para sempre porque tens medo. Isso não é viver, é apenas sobreviver. Sobreviver é suficiente se isso a mantiver viva. Ele agarrou os meus ombros. Não, você não entende? Todos com quem me importo se tornam alvos. Todos que deixo se aproximar dela se tornam armas que meus inimigos podem usar. Eu nunca deveria ter concordado com esse acordo. Nunca deveria ter deixado você entrar em nossas vidas. Mas você entrou e Bela está mais feliz por isso. Ela aprendeu, cresceu, tornou-se mais do que apenas uma criança assustada em uma gaiola dourada. Eu segurei seu rosto, forçando-o a olhar para mim. Sim, hoje foi assustador. Sim, há perigo. Mas Dante, ela precisa mais do que sobreviver. Ela precisa viver. E quanto a você? Você está pronto para aceitar que estar em nossas vidas significa estar em perigo? Que meus inimigos também irão atrás de você se perceberem que você é importante para mim? Perigo, mas Dante, ela precisa de mais do que sobreviver. Ela precisa viver. E quanto a ti? Estás pronta para aceitar que estar nas nossas vidas significa estar em perigo? Que os meus inimigos também te terão como alvo se perceberem que és importante para mim? As mãos dele moveram-se para a minha cintura, puxando-me para mais perto. Porque, Naomi, tu és importante para a Bela. Sim, mas também para mim. E isso torna-te vulnerável. Então protege-me da mesma forma que a proteges, mas não me empurres porque estás com medo. Eu mal conseguia respirar, consciente de como estávamos próximos, de como isso parecia algo mudando entre nós.
Eu não vou embora, nem a Bela, nem tu. Tu deverias. Tu deverias fugir para longe de nós e nunca mais olhar para trás. Mas a testa dele estava encostada na minha, a respiração dele quente no meu rosto. Mas, meu Deus, eu não quero que o faças, então não o farei. Fechei a distância final entre nós, beijando-o, e ele beijou-me de volta desesperadamente. Semanas de tensão e atração negada finalmente se libertaram. As suas mãos apertaram a minha cintura, puxando-me contra ele, e senti o controlo que sempre o cercava, mal contido, rachar ligeiramente quando nos separamos, ambos respirando com dificuldade. Ele manteve os braços à minha volta. Isto é uma péssima ideia, murmurou ele. Provavelmente a pior. Beijei-o novamente, mais suavemente, mas estou comprometida com isso de qualquer maneira. Naomi. Menina Naomi. A voz da Bela vinda do corredor. Posso voltar a entrar? Nós separamo-nos rapidamente. Dante passou a mão pelo cabelo enquanto eu tentava lá acalmar o meu coração acelerado. Entra, Piccola. Bela entrou, olhando para nós com uma expressão compreensiva que era demasiado perspicaz para uma criança de 7 anos. Estavam a beijar-se, Bela? Dante começou, porque se estivessem, tudo bem. Tudo bem, eu gosto da menina Naomi. Quero que ela fique. Ela veio para ficar entre nós. Ela pode ficar, papá. Por favor. Dante olhou para mim. O conflito era evidente na sua expressão. Então ele puxou-nos para perto dele. Sim, ela vai ficar. Se ela ainda quiser, depois de tudo o que aconteceu hoje, eu quero, eu disse com firmeza. Eu vou ficar. Depois da tentativa de ataque, tudo mudou. Dante insistiu que eu me mudasse para o prédio, apenas temporariamente, até termos a certeza de que não era um alvo, mas ambos sabíamos que o temporário estava a tornar-se permanente. O apartamento da minha pequena rainha ficou vazio enquanto me instalei num quarto de hóspedes ao fundo do corredor, perto do de Bela. Isto é estranho, certo? Eu disse a Maria uma manhã enquanto ajudava com o pequeno almoço há 3 meses. Eu era uma estranha. Agora estou a viver com eles, namorando o pai dela agora. Sua família, Maria corrigiu. O senhor russo não deixa qualquer um entrar na sua casa, na sua vida. O facto de ele ter feito isso com você significa algo. Família. A palavra parecia grande demais, rápida demais. Mas vendo Dante e Bela discutirem de brincadeira sobre se panquecas ou waffles eram melhores, não pude negar que parecia exatamente o que eu estava a sentir falta. A senhorita Naomi concorda comigo, Bela anunciou. Certo, panquecas são melhores. Eu fico neutra, gosto dos dois. Servi café para Dante, que segurou minha mão e a apertou em agradecimento. Pequenos gestos como esse se tornaram toques comuns, sorrisos, momentos de conexão que pareciam naturais e assustadores. Minha escola foi compreensiva com minha necessidade repentina de licença familiar. Dante fez uma generosa doação para o fundo de construção da escola, o que provavelmente ajudou, mas eu não poderia me esconder para sempre, e após 2 semanas, insisti em voltar ao trabalho. De jeito nenhum, disse Dante imediatamente. Não é seguro. Meus inimigos sabem sobre você agora. Seus inimigos sabem que eu existo. Eles não sabem onde eu trabalho, e eu tenho uma carreira. Alunos de Dante que precisam de mim. Não é seguro. Os meus inimigos agora sabem de ti. Os teus inimigos sabem que eu existo, mas não sabem onde eu trabalho e eu tenho uma carreira, Dante. Alunos que precisam de mim. Não posso abandonar a minha vida por medo. Podes, se isso te mantiver viva. Discutimos sobre isso durante 2 dias antes de chegarmos a um acordo. Eu poderia voltar ao trabalho com segurança. O Marco me levaria, outro guarda ficaria do lado de fora da minha sala de aula e o Dante ficaria de olho na escola o tempo todo. Isso é loucura, disse ao Marco no meu primeiro dia de volta. Sou uma professora do ensino fundamental com um guarda-costas. Os meus alunos vão ter tantas perguntas. Diz a eles que sou o teu motorista, o teu namorado rico que te trata bem. Ele sorriu levemente. As crianças adoram esse tipo de coisa. Ele estava certo. Os meus alunos ficaram fascinados com o motorista que esperava do lado de fora, e os meus colegas fizeram suposições sobre a minha vida amorosa que não estavam totalmente erradas. Deixei-os acreditar que estava a namorar alguém rico, mas não que ele era um chefe da máfia. 3 semanas depois de começarmos a nossa nova rotina,
As coisas finalmente pareciam estáveis. Eu dava aulas durante o dia, voltava para casa para jantar com o Dante e a Bella, e passava as noites a ajudar com os trabalhos de casa ou apenas a conversar. Estávamos a construir algo, uma família, um relacionamento, uma vida que equilibrava o meu mundo normal com o mundo perigoso do Dante. Então, o aniversário da Bella, tudo se complicou novamente. Quero uma festa, ela anunciou durante o jantar. Uma festa de verdade, com crianças da minha idade, como nos livros, jogos, bolo e amigos. A expressão de Dante fechou-se imediatamente. Bella, você sabe que isso não é possível. Mas por quê? Outras crianças têm festas de aniversário, por que eu não posso ter? Os seus olhos encheram-se de lágrimas. Tenho 8 anos, nunca tive um único amigo, nunca tive uma festa do pijama, ou uma festa, ou qualquer coisa que crianças normais fazem, porque crianças normais não têm pais como eu. Crianças normais não são alvos. A voz de Dante era gentil, mas firme. Tenho 8 anos. Nunca recebi um único amigo em casa. Nunca tive uma festa do pijama ou uma festa ou qualquer coisa que crianças normais fazem. Porque crianças normais não têm pais como eu. Crianças normais não são alvos. A voz de Dante era gentil, mas firme. Eu sei que não é justo, mas a tua segurança é mais importante do que uma festa. Bella saiu correndo da mesa chorando e eu vi o rosto de Dante desmoronar. Disse ele antes que eu pudesse falar. Não me diga que estou errado. Não me diga que ela precisa disso. Eu sei que ela precisa, mas não posso arriscá-la por uma festa de aniversário. E se tornássemos isso seguro, com uma pequena lista de convidados, todos avaliados, todos nesta casa, onde você controla todas as variáveis? Aproximei-me dele. Dante, ela está certa. Ela tem 8 anos e nunca teve um amigo. Isso não é apenas injusto, é de partir o coração. Achas que eu não sei disso? Achas que eu não me odeio pela infância que estou a dar a ela? Ele levantou-se abruptamente, mas prefiro ter uma filha viva e solitária do que arriscá-la por algo tão trivial como uma festa. Não é trivial para ela e não precisa ser arriscado se formos inteligentes. Seguiu até ao escritório. Deixa-me ajudar a planear. Vamos, vamos fazer a festa de aniversário mais segura da história. Mas, por favor, dê isso a ela. Deixe-a ter uma experiência normal. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela para a rua patrulhada pela segurança. Se eu concordar com isso, se eu deixar ela ter essa festa, você entende que está assumindo uma enorme responsabilidade. Essas crianças, seus pais, eles serão meus convidados, sob minha proteção. Se algo der errado, nada vai dar errado. Vamos planejar tudo cuidadosamente, verificar todos os convidados, ter segurança em todos os lugares. Eles não vão ver nada. Tudo será seguro e normal, e tudo o que ela sonhou. Você é impossível, disse ele, mas havia calor na sua voz. Tudo bem, uma festa pequena e controlada, e se eu sentir qualquer ameaça, ela termina imediatamente. Obrigada, beijei-o suavemente. Você é um bom pai, mesmo quando é difícil. Difícil. Sou um pai numa situação impossível, tentando não falhar completamente com a minha filha. Há uma diferença. Planear a festa da Bella tornou-se a minha obsessão. Entrei em contato com os pais dos alunos da minha turma, cuidadosamente avaliados pelo pessoal do Dante, convidando 6 raparigas da idade da Bella. Os pais receberam instruções rigorosas sobre o horário, o local e o que levar. Provavelmente pensaram que eu era super protetor, mas concordaram. A Bella estava extasiada. Ela ajudou a planear jogos, a escolher o design do bolo, a escolher as decorações. Nunca a tinha visto tão animada, tão puramente feliz. Este é o melhor presente, Sr. Naomi, disse ela enquanto escrevíamos os convites, ainda melhor do que qualquer presente. Obrigada por convencer o papá. O seu papá só precisava de ser lembrado de que você vale o risco. Todos os pais lutam para equilibrar segurança e liberdade. Os seus apenas têm riscos mais elevados do que a maioria. O dia da festa chegou com precisão militar. A segurança vasculhou a casa 2 vezes. O Marco informou a equipa e o Dante parecia que ia ter um ataque de pânico antes da chegada do primeiro convidado. Vai ficar tudo bem, eu disse a ele, ajeitando a gola da camisa. Ele insistiu em estar presente, apesar do protesto de Bella, de que pais normalmente não vão a festas de aniversário de crianças de 8 anos.
As meninas vão se divertir. Bella vai ter sua primeira festa normal e nada de ruim vai acontecer. Você não pode prometer isso. Eu posso prometer que fizemos tudo o que era possível para garantir isso. O resto temos que confiar. Beijei-o. Confiar que, às vezes, vale a pena correr riscos. A festa foi mágica. 6 meninas brincando, comendo bolo, rindo de piadas que só crianças de 8 anos achavam engraçadas. Bella brilhava de felicidade, finalmente podendo experimentar o que outras crianças consideravam natural. Notei Dante observando da porta, com uma expressão suave, apesar da tensão nos ombros. Quando Bella soprou as velas e fez um pedido, vi algo quebrar nele. A percepção de que negava à sua filha esses momentos por medo e que ela os merecia, apesar do risco. Depois da festa, depois que os convidados foram embora e Bella estava aconchegada na cama, ainda eufórica, Dante me encontrou na cozinha. Obrigado, ele disse simplesmente, por me pressionar, por fazer isso acontecer. Ela nunca foi tão feliz. Ela merece felicidade, assim como você. Eu o abracei pela cintura. Eu sei que é assustador deixá-la experimentar coisas normais, mas Dante, ela vai ter uma vida além da sua proteção, eventualmente. É melhor ela aprender a lidar com isso agora com segurança do que ser jogada nisso sem estar preparada mais tarde. Quando é que te tornaste tão sábio sobre paternidade? Sou professor há 6 anos. Vi muitas crianças, muitas situações familiares diferentes. A sua é única, mas as regras básicas ainda se aplicam. As crianças precisam de segurança e liberdade para se desenvolverem. Ele puxou-me para mais perto, encostando a testa na minha. Eu amo-te. Acho que ainda não tinha dito isso, mas amo. Você deu a mim e a Bella algo que não sabíamos que estava a faltar. Eu também amo vocês dois. Beijei-o suavemente, mesmo que o seu mundo às vezes me assuste, mesmo que namorar um chefe da máfia não exatamente parte dos meus planos de vida. Arrependimentos? Nenhum. Naquela noite, depois que Dante foi dormir, sentei-me no quarto de Bella, observando-a dormir. Ela parecia tranquila, feliz, finalmente segura, sabendo que poderia ter experiências normais. Eu a ajudei a conseguir isso, nós a ajudamos a conseguir isso juntos. Obrigado por ficar, disse Dante da porta. Eu não o ouvi se aproximar. Quando descobriu quem eu era, o que minha vida implicava, você poderia ter fugido. A maioria das pessoas teria fugido. Não sou como a maioria das pessoas, e Bella precisava de alguém para lutar por sua vida normal. Você precisava de alguém para lembrá-lo de que ela é uma criança em primeiro lugar, e filha de um chefe da máfia em segundo. Levantei-me e fui até ele. Fiquei porque ir embora significaria abandonar vocês dois. Eu não poderia fazer isso, mesmo sabendo do perigo, mesmo sabendo que meus inimigos sempre o verão como um alvo, mesmo sabendo de tudo isso, porque, Dante, o que temos, esta família que estamos construindo, vale o risco que corri. Além disso, tenho um chefe da máfia superprotetor cuidando de mim. Provavelmente sou a professora mais segura de Nova York, ele riu baixinho, puxando-me para fora do quarto de Bella e para o seu. Fique comigo esta noite, não navale o risco. Apanhei a mão dele. Além disso, tenho um chefe da máfia superprotetora a cuidar de mim. Provavelmente sou a professora mais segura de Nova York. Ele riu baixinho, puxando-me para fora do quarto da Bella e para o quarto dele. Fica comigo esta noite, não no quarto de hóspedes. Aqui a Bella pode notar. A Bella perguntou-me ontem quando é que te ias mudar para o meu quarto permanentemente. Ela é mais observadora do que pensamos. Ele fechou a porta atrás de nós. Fica. Deixa de fingir que isto é temporário. Eu fiquei e de manhã, quando a Bella nos encontrou a tomar café juntos no quarto do Dante, ela apenas sorriu e subiu para o meu colo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Isto significa que a menina Naomi vai ficar para sempre? Ela perguntou ao pai se nos poderia ter. Sim, para sempre. O Dante olhou-me nos olhos por cima da cabeça dela. Para sempre parece perfeito, concordei. 2 meses depois, mudei-me oficialmente do meu apartamento e me mudei definitivamente para o Brownstone. Os meus colegas presumiram que eu tinha ficado noiva do meu namorado rico. Os meus amigos ficaram felizes por eu ter encontrado alguém, mesmo que eu não pudesse contar tudo sobre ele. Apenas Maria sabia toda a verdade e ficou encantada. Eu disse-te, disse ela enquanto me ajudava a desfazer as malas. Eu disse que vocês eram família desde o início, agora é oficial. Oficial seria um anel, eu apontei.
Dá tempo ao senhor Russo, ele estar e aprender a equilibrar o seu mundo com as coisas normais de um relacionamento. O pedido de casamento virá quando ele estiver pronto. Ela estava certa. 3 meses depois de me mudar, Dante me pediu em casamento da maneira mais discreta possível, durante um jantar com Bela presente. Apenas nós três. Quero que seja minha esposa, disse ele simplesmente, tirando uma caixinha de anel. Quero que Bela tenha você como mãe oficialmente. Quero construir esta família com você para sempre. Quer casar comigo? Sim, claro que sim. Eu estava a chorar, a rir, emocionada. Mas Dante, eu não posso adotar Bela oficialmente sem a opinião dela. Querida, você ficaria bem comigo me tornando sua mãe? Bela se lançou em minha direção. Adotar oficialmente a Bela sem a opinião dela. Querida, não te importas que eu me torne tua mãe? A Bela lançou-se para cima de mim. Eu queria isso desde que fingiste ser minha tia na cafetaria. Sim, sim, sim. Então, fiquei noiva de um chefe da máfia e em breve madrasta da sua filha de 8 anos. A minha vida se tornou algo que eu nunca poderia ter imaginado naquele dia na cafetaria, quando uma menina assustada perguntou se podia sentar-se à minha mesa. Sem arrependimentos? Perguntou Dante naquela noite, depois que Bela adormeceu. Nenhum. Embora eu me reserve o direito de entrar em pânico ocasionalmente por me casar com alguém do crime organizado. É justo. Ocasionalmente entro em pânico por trazer alguém boa e pura para o meu mundo sombrio. Ele puxou-me para perto, mas então lembrei-me de como as nossas vidas são melhores com você e com eles. E o pânico desapareceu. Somos bons um para o outro. Você me mantém com os pés no chão. Eu lembro-lhe que há mais na vida do que perigo e controle. Bela tem os dois, em vez de apenas um pai sobrecarregado. Eu beijei-o. Esta família funciona, apesar de todas as razões para não funcionar, funciona por tua causa. Porque viste uma criança assustada e decidiste ajudar em vez de ir embora. Porque és corajoso o suficiente para nos amar apesar das complicações. Os seus olhos escuros eram intensos. Passarei o resto da minha vida a garantir que nunca te arrependas dessa escolha. Apenas ama-me e a Bela é tudo o que preciso. O resto descobriremos juntos. O casamento foi pequeno, apenas família e amigos próximos, o que no mundo de Dante significava cerca de 50 pessoas que eu sei, mas todos pareciam respeitá-lo profundamente. Maria chorou durante toda a cerimônia. Marcos, surpreendentemente, fez um brinde comovente sobre como eu tinha mudado a vida de Dante e Bela. Mas o melhor momento foi Bela, no seu vestido de menina das flores, radiante enquanto nos via trocar votos. Dante Russo, aceita Naomi Reis como tua esposa? Aceito. E tu, Naomi Reis, aceitas Dante Russo como teu marido? Olhei para este homem perigoso e complicado, que de alguma forma se tornou o meu tudo, e disse sem hesitar: aceito. Quando o oficiante nos declarou casados, Bela aplaudiu tão alto que fez todos rirem na recepção. Ela puxou-me de lado e disse: agora posso chamá-la de mãe oficialmente se quiser. Ficaria honrada. Ajoelhei-me ao nível dela. Bela, sei que não sou a tua mãe biológica, mas amo-te como se fosses minha. Estarei sempre aqui para ti, sempre lutarei pela tua felicidade. Sempre. Ela abraçou-me com força. És a minha mãe, a única que eu conheci, e é a melhor que eu poderia ter pedido. Chorei ao abraçar essa menina que mudou toda a minha vida ao sentar-se à minha mesa no café e perguntar se poderia ficar. A vida de casados estabeleceu-se num ritmo confortável. Continuei a dar aulas, Dante continuou a dirigir a sua organização, embora se esforçasse para manter os aspectos mais sombrios longe de casa. Bela prosperou com 2 pais que a adoravam, finalmente tendo algo parecido com uma vida familiar normal. Isto é estranho, disse a Dante uma noite depois de Bela adormecer. Sou uma esposa da máfia, essa é a minha vida real agora. Tive dúvidas. De forma alguma, apenas me maravilhava com o quanto tinha evoluído desde que era professora do ensino básico, com uma vida segura e entediante. Enrosquei-me ao lado dele, embora ainda fosse uma esposa da máfia. Essa era a minha vida real agora. Sou a esposa de um mafioso. Essa é a minha vida real agora. Estás a ter dúvidas?
De forma alguma, só estou maravilhada com o quanto evoluí desde que era professora primária com uma vida segura e entediante. Enrosquei-me ao seu lado. Ainda sou professora primária, só que casada com um membro do crime organizado. Fazes com que pareça tão escandaloso. É escandaloso. Tenho uma vida secreta. Os meus colegas pensam que é um promotor imobiliário. Os meus alunos pensam que é um empresário. Apenas um punhado de pessoas sabe a verdade. Olhei para ele. Isso incomoda-o, o fato de eu não poder reconhecer totalmente o que tu és. Prefiro que fique seguro e ignorante do que envolvido e visado. Quanto menos pessoas souberem sobre a nossa ligação, melhor para ti. Ele beijou a minha testa. Além disso, ser reconhecido não é tão importante quanto ser amado. E tu amas-me apesar de saberes exatamente o que eu sou. Eu amo mesmo as partes que me assustam. 6 meses após o nosso casamento, descobri que estava grávida. A notícia deixou-me em pânico. Como poderia trazer uma criança a este mundo, a este perigo? Dante, surpreendentemente, ficou calmo. Nós vamos protegê-la, assim como protegemos a Bela, assim como protegemos você. A mão dele repousou sobre a minha barriga ainda lisa. Este bebê será amado e estará seguro, prometo-lhe isso. Mas, Dante, outra criança significa outro alvo para os seus inimigos, outra pessoa que terá de viver com segurança e restrições, outra pessoa que terá pais que a amam, uma irmã que a adorará e uma família que fará de tudo para mantê-la segura. Ele puxou-me para perto. Sim, há perigo, sempre haverá, mas também há amor e felicidade e uma vida que vale a pena ser vivida. Podemos dar isso a ela. Contar a Bela foi angustiante, mas a reação dela foi de pura alegria. Um bebê! Vou ser irmã mais velha. Ela nos abraçou. Esta é a melhor notícia de todas. Posso ajudar a escolher nomes? Posso ensinar coisas a ele? Sim, tudo isso, eu ri. Mas primeiro temos que esperar o bebê nascer. Ainda faltam 7 meses. É muito tempo, mas vou esperar. Serei a melhor irmã mais velha. Ela olhou para Dante. Papá, precisamos de deixar o quarto do bebê perfeito. Podemos pintá-lo? Podemos comprar livros? Claro que sim. Fazeremos tudo corretamente. Picola, não se preocupe. Ele sorriu para o entusiasmo dela e então olhou nos meus olhos. Vê, ela não está com medo, está animada. Nós podemos fazer isso. Ele estava certo. A gravidez trouxe alegria em vez de medo. Bela ajudou a decorar o quarto do bebê. Maria cuidava de mim como uma galinha preocupada e Dante ficou ainda mais protetor do que o normal, o que eu não achava possível. Estou grávida, não frágil, protestei quando ele insistiu para que eu parasse de carregar até mesmo objetos leves. Estás a carregar o meu filho. Isso faz de ti uma carga preciosa. Ele guiou-me para me sentar. Deixa-me cuidar de ti. É o que eu faço. Tu cuidas de todos. Quando é que deixas alguém cuidar de ti? Eu tenho-te para isso. Tu cuidas de mim de maneiras que importam, lembrando-me de desacelerar, de apreciar o que temos, de estar presente para a minha família, em vez de consumida pelos negócios. Ele sentou-se ao meu lado. Antes de ti, eu estava apenas a sobreviver, a fazer as coisas por fazer. Agora estou a viver, e isso é por tua causa. O bebê, um menino a quem chamamos Léo, chegou numa manhã nevada de fevereiro. Dante segurou-o com a mesma reverência gentil que demonstrou com Bela. Este homem perigoso tornou-se suave com os dedinhos a agarrar a sua mão. Ele é perfeito, Bela suspirou, olhando para o irmão com admiração. Olha para o narizinho dele e as mãozinhas. Posso pegá-lo? Observei a minha família, Dante, Bela e agora Léo, e senti-me dominada pela gratidão. Esta vida em que me deparei com esta vida complicada, perigosa e bela, era mais do que eu jamais sonhei ter. Obrigada, eu disse a Dante naquela noite, depois que todos foram para casa. Obrigada por ter respondido quando eu disse sim para tomar café com Bela naquele dia, por me deixar entrar na sua vida. Apesar de todas as razões que você não deveria ter para me dar esta família. Apontei para o Léo, que dormia no seu berço. Por tudo isso, eu é que te devia agradecer. Arriscaste conosco, com a Bela, comigo, com esta vida. Podias ter te afastado centenas de vezes, mas ficaste. Lutaste por nós, pela nossa felicidade, mesmo quando era perigoso. Ele beijou-me suavemente. És a pessoa mais corajosa que conheço, Naomi.
E eu amo-te mais do que consigo expressar. O primeiro ano do Léo passou num borrão de noites sem dormir e momentos preciosos. A Bela era uma irmã mais velha incrível, sempre querendo ajudar, segurá-lo, ensinar-lhe coisas. O Dante era um pai dedicado, de alguma forma equilibrando o seu trabalho perigoso com a presença na nossa família. Como é que fazes isso? Perguntei-lhe uma noite. Equilibrar tudo, a tua organização, a tua família, o perigo, a normalidade, deveria ser impossível. Só é possível por causa de ti. Tu és o centro que mantém tudo equilibrado. Sem ti, tudo desmorona. Ele me puxou para os seus braços. Tu és a minha âncora, Naomi. A coisa que me mantém humano em vez de me tornar um monstro. Tu não és um monstro. Tu és apenas um homem numa situação difícil, tentando fazer o que é certo pela sua família. Um homem que matou pessoas, que ordenou violência, que dirige uma organização criminosa. A sua expressão era de dor. Como concilias isso com o homem com quem te casaste? Porque eu vejo tudo em ti. As partes perigosas, sim, mas também o pai que lê histórias antes de dormir, o marido que me traz café todas as manhãs, o homem que chora quando segura o filho. Eu segurei o seu rosto. És complicado, Dante, mas não és mau. Há uma diferença. Quando o Léo tinha 2 anos e a Bela tinha 10, enfrentamos a nossa maior crise. Alguém do passado do Dante, um rival que ele pensava ter sido eliminado, reapareceu com intenções de vingança. A ameaça era credível, imediata e direcionada diretamente para a nossa família. Tens de levar as crianças e ir embora, disse o Dante com uma voz que não deixava margem para discussão. Vai para um lugar seguro até isto estar resolvido. Não te vou deixar, Naomi. Isso não é negociável. Os meus inimigos sabem sobre ti, sobre as crianças. Eles vão usar-te para chegar até mim. Preciso que fiques em algum lugar onde eles não possam alcançar-te. As suas mãos agarraram os meus ombros. Por favor, deixa-me manter-te em segurança. E quem mantém-te em segurança? Olhei nos seus olhos. Somos uma família, Dante. Enfrentamos ameaças juntos, não esta. Não quando isso pode custar-me tudo o que amo. Ele puxou-me para perto. Eu vou lidar com isso. Eu sempre lido com isso. Mas não posso fazer isso se estiver preocupado com você e as crianças serem usadas contra mim. Quanto tempo? Uma semana, talvez 2, só até a ameaça ser neutralizada. Ele me beijou desesperadamente. Eu te amo. Eu voltarei para você, prometo. Maria nos levou para um abrigo no interior de Nova York, uma bela propriedade que parecia mais uma prisão, dadas as circunstâncias. Bela entendia o suficiente para ficar com medo. Léo era muito novo para entender por que o papai estava lá. Quando é que o papá volta? Ele perguntava todos os dias. Em breve, querido. Em breve. Os dias arrastavam-se. Dante ligava quando podia, mas as chamadas eram breves. A sua voz tensa com o estresse. Eu percebia que as coisas não estavam a correr bem. Podia ouvir o perigo e o que ele não estava lá a dizer. Fica bem, eu dizia-lhe todas as vezes. Volta para nós. Sempre no 10º dia, Marco apareceu na casa segura com notícias. Estava tudo acabado. A ameaça tinha sido eliminada. Podíamos ir para casa. E o Dante? Eu perguntei. Ele está bem, à tua espera na casa. A expressão de Marco era cuidadosamente neutra. Mas Sr. Russo deve saber que ele não está em boa forma física. Ele está bem, mas isto afetou-o. Eu percebi quando o vi. Dante estava de pé na nossa sala de estar. Está bem, à tua espera em casa. A expressão de Marco era cuidadosamente neutra, mas a senhora Russo deve saber que ele não está em boa forma física. Ele está bem, mas isto teve um impacto. Compreendi quando o vi. Dante estava na nossa sala de estar, a olhar pela janela, e parecia de alguma forma diminuído, como se o custo de nos manter em segurança lhe tivesse tirado algo essencial. Dante, atravessei a sala e puxei-o para os meus braços. Estamos em casa, estamos seguros, acabou, nunca acaba. Há sempre outra ameaça, outro inimigo, outra razão para temer por ti. A voz dele estava vazia. Talvez tivesses razão em ter medo do meu mundo. Talvez eu tenha sido egoísta em trazer-te para ele. Para, tu não me trouxeste para nada. Eu escolhi isto, escolhi-te e te escolheria novamente. Fiz com que ele olhasse para mim. Sim, é assustador, sim, há perigo. Mas Dante,
Temos algo lindo apesar disso. Uma família, uma vida, amor. Não deixe o medo destruir o que construímos. E se da próxima vez eu não conseguir te proteger? E se meus inimigos machucarem você ou as crianças para chegar até mim? Então lidaremos com isso juntos, mas não viver com medo do que pode acontecer. Vivemos o presente apreciando o que temos. Beijei-o suavemente. Eu sabia no que estava a me meter. Não vou a lugar nenhum. Bella entrou correndo e se jogou nos braços de Dante. Papai, você está bem? Eu estava tão preocupada. Leo seguiu-a mancando. Papai, observando Dante segurar nossos filhos, vendo o medo sair de seus olhos quando ele se lembrou pelo que estava lutando, eu sabia que ficaríamos bem. Esta vida era complicada e perigosa, e às vezes aterrorizante. Mas era a nossa e isso fazia tudo valer a pena. Os anos passaram com uma normalidade surpreendente, considerando as nossas circunstâncias. Bella cresceu e se tornou uma adolescente atenciosa que queria estudar história da arte, o que não era surpresa, dada em sua fascinação infantil por mitologia. Leo cresceu e se tornou um menino de 6 anos travesso, que adorava o pai e enlouquecia a irmã com o comportamento típico de um irmão mais novo. E eu continuei a dar aulas, embora tivesse me mudado para uma escola particular com melhor segurança. A insistência e a generosa doação de Dante, tornaram isso possível. Os meus alunos nunca souberam que a sua querida Miss Russo era casada com um dos homens mais poderosos do crime organizado. Alguma vez sentes saudades da tua antiga vida? Perguntou Dante uma noite em que estávamos sozinhos, algo raro nos dias de hoje, com as duas crianças sentadas no pátio das traseiras, enquanto Bella fazia os trabalhos de casa, e Léo jogava videojogos sob o olhar atento de Maria. A minha antiga vida era solitária, aborrecida, segura, sim, mas vazia. Encostei-me a ele. Esta vida é complicada e, por vezes, aterradora, mas é plena. Tenho você, as crianças, uma família que nunca pensei que teria. Não sinto falta do antes, mesmo quando o meu mundo se intromete, quando há perigo ou violência, ou mesmo então, porque Dante, você nunca deixou esse mundo nos tocar mais do que o necessário. Você nos manteve o mais separados possível da escuridão. É tudo o que posso pedir. Ele ficou em silêncio por um momento. Bella me perguntou sobre o meu trabalho ontem. Ela agora com 16 anos, inteligente o suficiente para entender o que eu realmente faço. Acho que ela já sabia há algum tempo, mas nunca perguntou diretamente. O que você disse a ela? A verdade é que eu dirijo uma organização que opera fora da lei, que é perigosa, às vezes violenta. Não é algo de que me orgulho, mas algo com que estou comprometido, que manteve a nossa família segura e proporcionou a vida que ela teve. Ele suspirou. Ela aceitou melhor do que eu esperava. Disse que descobriu há anos que isso não mudou o que ela sente por mim, que ela te ama. As crianças não julgam os pais da mesma forma que os adultos. Elas apenas veem a pessoa que as ama, que sempre esteve presente. Apertei a mão dele. Você tem sido um bom pai, apesar, ou talvez por causa do seu mundo. Ela sabe disso. E quando Léo tiver idade suficiente para entender? Ele tem 6 anos agora e está começando a fazer perguntas sobre por que temos segurança, por que alguns pais têm empregos normais. Vamos contar a verdade a ele também, de forma adequada à idade, mas com sinceridade. Ele merece entender a sua família, assim como Bella entendeu. Virei-me para olhar para Dante. São boas crianças, vão lidar com isso. Uma semana depois, tudo mudou novamente. Dante chegou à casa mais cedo, o que era incomum, e convocou uma reunião familiar. Bella, Léo e eu nos reunimos na sala, sentindo que algo importante estava para acontecer. Tomei uma decisão sobre o meu negócio, Dante começou, olhando para cada um de nós. Estou a recuar, a retirar-me da liderança ativa. O meu segundo em comando assumirá as operações enquanto eu faço a transição para uma função consultiva. Silêncio. Então Bella perguntou, por que agora? Porque Léo tem 6 anos. Em mais 6 anos, ele terá 12, depois 16, e então será adulto. Perdi muito da infância de Bella por causa dos negócios. Não quero perder a dele também. O olhar de Dante fixou-se em mim. E porque a tua mãe já se sacrificou o suficiente, viveu com medo e perigo o suficiente. É hora de eu priorizar a família em vez do poder. O que isso significa na prática? Perguntei, tentando processar isso. Significa que vou trabalhar mais em casa,
estar presente nos eventos escolares, jantares, fins de semana, ainda estar envolvido na organização. Não posso me afastar completamente, isso seria perigoso, mas não vou mais comandar as operações do dia a dia. Ele segurou a minha mão. Significa colocar vocês três em primeiro lugar, como deveria ter feito desde o início. Papai, você sempre nos colocou em primeiro lugar, disse Bella com firmeza. Tudo o que você fez foi para nos manter seguros, para nos dar uma boa vida. Nós sabemos disso. Sim, você é o melhor pai, acrescentou Léo, sem entender completamente, mas querendo apoiar o pai. Vocês dois são gentis, mas a verdade é que tenho me equilibrado na ponta de uma faca, tentando ser um bom pai, enquanto dirijo uma organização que exige brutalidade e distância. Estou cansado desse equilíbrio. Quero ser apenas o pai de vocês, o marido de vocês. Ele olhou para mim. Se vocês apoiar esta decisão, está aí a brincar? Há anos que queria isto, só nunca pensei que fosse possível. Aproximei-o de mim. Sim, apoio completamente. A transição demorou 6 meses. Dante entregou o controlo, certificando-se cuidadosamente de que o seu sucessor era forte o suficiente para manter a ordem, mas leal o suficiente para não se virar contra ele. Era um trabalho delicado e perigoso, abdicar do poder enquanto mantinha influência suficiente para proteger a sua família. Esta é a coisa mais difícil que já fiz, admitiu ele uma noite. Abrir mão do controlo, confiar a outra pessoa algo que construí. Mas toda vez que vejo o rosto de Léo, quando o pego na escola, ou quando Bella e eu jantamos sem que eu precise sair correndo para lidar com uma crise, sei que vale a pena. Você não está abrindo mão do controlo, está escolhendo o que controlar e escolhendo-nos. Beijei-o. Isso não é fraqueza, é força. Quando Léo completou 7 anos, Dante já tinha feito a transição completa para o seu papel de consultor. Ele ainda estava envolvido, as pessoas ainda procuravam o seu conselho, respeitavam a sua autoridade, mas a violência e o perigo do dia a dia eram tratados por outros. Ele estava em casa para jantar todas as noites, ia a todos os jogos de futebol de Léo, ajudava Bella com as inscrições para a faculdade. Isso é estranho, disse Bella uma noite durante o jantar. Ter-te aqui o tempo todo. Quero dizer, eu adoro, mas é diferente. Diferente para melhor ou para pior? Perguntou Dante. Diferente para melhor, muito melhor. Sorriu ela. Os meus amigos têm inveja. Os pais deles nunca estão presentes, estão sempre a trabalhar. Mas tu estás em tudo agora. É essa a questão. Perdi grande parte da tua infância. Não vou perder mais nada. Ao vê-lo com os nossos filhos totalmente presente, envolvido, realmente presente em vez de fisicamente presente, mas mentalmente noutro lugar, apaixonei-me por ele novamente. Este era o homem que eu sempre soube que estava por baixo da aparência de chefe da máfia. O pai dedicado, o marido amoroso, a pessoa que se importava mais com a família do que com o poder. Obrigada, eu disse-lhe naquela noite, por nos escolher, por se afastar de algo que levou anos a construir. Eu não construí aquela organização pelo poder, construía pela segurança, pela proteção, por uma forma de sustentar a família. Ele puxou-me para perto. Agora tenho-te a ti, Bella. Leo, essa é toda a segurança de que preciso. Tudo o resto era apenas um meio para atingir esse fim. Está a amolecer com a idade, provoquei-o. Tenho 42 anos, não é velho. Ele beijou-me, mas sim, estou mais mole. Tu e as crianças fizeram isso, fizeram-me lembrar que há mais na vida do que poder e medo. Quando Bella se formou no ensino médio e foi para a faculdade, História da Arte na Colômbia, perto o suficiente para visitar regularmente, mas longe o suficiente para se sentir independente, Dante lutou, ela cresceu. Quando isso aconteceu? Ele estava a ver fotos da formatura dela, com uma expressão nostálgica. Gradualmente, enquanto você estava ocupada a protegê-la, eu sentei-me ao lado dele. Mas Dante, você conseguiu. Você manteve-a segura, deu-lhe uma infância, apesar das circunstâncias, e agora ela está a iniciar a sua própria vida. É isso que os pais devem fazer, prepará-los para partir. Eu sei que não facilita as coisas. Ele pousou as fotos. Pelo menos ainda temos o Léo por mais 6 anos antes de ficarmos com o ninho vazio, e então seremos só nós. Como no início, eu, tu e aquela cafetaria onde uma menina se sentou e mudou tudo.
A melhor decisão que ela já tomou. Ele beijou-me. A segunda melhor foi contar-te sobre isso, para que te tornasses parte das nossas vidas. Os anos do ensino básico do Léo passaram muito rápido. De repente, ele tinha 12 anos, depois 13, e começou a fazer perguntas sobre o passado do pai passado, o que exigia respostas cuidadosas e honestas. Então, tu eras um chefe da máfia? Perguntou Léo uma noite. Decidimos que era hora de contar tudo a ele. Ele tinha a idade suficiente para entender, idade suficiente para lidar com a verdade. Sim, eu dirigia uma organização que operava fora da lei. Fiz coisas das quais não me orgulho para manter o poder e proteger a nossa família. Dante foi honesto, sem vacilar. Eu não sou mais essa pessoa. Deixei isso para trás. Mudei a minha vida, mas esse passado existe e tu mereces saber sobre ele. Tu magoaste pessoas? Sim. Mataste pessoas? Sim. Dante não entrou em detalhes, mas também não negou. Léo, não vou mentir para ti. O meu passado é sombrio. Fiz coisas terríveis, mas tudo o que fiz acreditando que era necessário para proteger as pessoas que amava. Não estou a pedir que o tolere, apenas que compreenda. Leo ficou em silêncio por um longo tempo. Então, estamos seguros, mãe? Bela, ouve-me completamente. O meu afastamento garantiu que o meu passado não ameace o teu futuro. A voz de Dante era firme. Estás seguro, filho? Prometo-te isso, está bem? Léo acenou com a cabeça lentamente. Quero dizer, é estranho saber que o meu pai era um criminoso, mas tu ainda é meu pai. Ainda é a pessoa que me ensinou a andar de bicicleta, que me ajuda com os trabalhos de casa e que vai aos meus jogos de futebol. Isso é mais importante do que qualquer coisa que tenha feito antes de eu nascer. Observei o rosto de Dante desmoronar-se de alívio e amor pelo filho. Obrigado por compreender, por não julgar. Tenho 13 anos. Não devo julgar os meus pais. Isso vem mais tarde, na adolescência, certo, mãe? Léo sorriu para mim. Exatamente certo. Eu ri, grata por ele conseguir encontrar humor em uma conversa tão pesada. Naquela noite, depois que Léo adormeceu, Dante me abraçou com força. Eu estava com medo que ele me odiasse, que saber a verdade mudaria a forma como ele me via. A sua voz estava carregada de emoção, mas ele ainda me ama, ainda me aceita, porque és um bom pai. É isso que importa para ele, não o que foste, mas quem és. Beijei-o. És um bom homem, Dante. Talvez nem sempre tenhas sido, mas agora és. Os nossos filhos sabem que, por tua causa, me fizeste querer ser melhor. Me fizeste acreditar que posso ser mais do que apenas um criminoso. Ele puxou-me para mais perto. Tudo de bom na minha vida veio daquele dia. Bela sentou-se à tua mesa antes disso. Mas agora és. Os nossos filhos sabem disso por tua causa. Fizeste-me querer ser melhor. Fizeste-me acreditar que eu poderia ser mais do que apenas uma criminosa. Ele puxou-me para mais perto. Tudo de bom na minha vida veio daquele dia. Bela sentou-se à tua mesa. Antes disso, eu apenas existia. Depois disso, comecei a viver. Nós dois começamos a viver. Lembrei-me daquele dia, da menina assustada a perguntar se podia ficar, da minha decisão impulsiva de deixá-la ficar. A melhor decisão que já tomei, a melhor filha que já criei, corajosa o suficiente para aproximar-se de estranhos. Ele sorriu, embora eu ainda tenha pequenos ataques cardíacos ao lembrar-me daquele dia, ao descobrir que ela tinha falado com um estranho, que quase a perdi porque ela queria sentir-se normal, mas tu não a perdeste, e aquele estranho tornou-se família. Olhei para a nossa vida, o lar que construímos, os filhos que criamos, o amor que encontramos nas circunstâncias mais inesperadas. Construímos algo bonito, Dante, apesar das complicações, apesar do perigo, apesar de todas as razões pelas quais não tivesse funcionado. Nós fizemos funcionar, nós fizemos e eu faria tudo de novo. O medo, o perigo, as escolhas difíceis, se isso significasse acabar aqui contigo e com a nossa família, eu também, mesmo sabendo tudo o que sei agora, eu ainda deixaria aquela menina sentar-se à minha mesa. Eu ainda mentiria para a tua segurança. Eu ainda escolheria esta vida. Eu beijei-o profundamente porque esta vida inclui-te, e tu vale a pena todas as complicações. 20 anos depois daquele dia fatídico na cafetaria, eu estava no nosso quintal a observar Bela, agora com 27 anos, e a trabalhar como curadora de museu,
a ajudar a sua filha de 5 anos, Sofia, a plantar flores. Leo, com 19 anos e na faculdade, estava a jogar futebol com Dante, ambos a rir de alguma coisa. Pareces pensativa, disse Maria, aparecendo ao meu lado com limonada. Ela tinha agora 70 anos, oficialmente aposentada, mas ainda vinha regularmente porque alguém precisa de garantir que esta família se alimenta adequadamente. Só de pensar o quanto avançamos, como a minha vida é diferente do que eu imaginava. Bebi um gole da limonada. 20 anos atrás, eu era uma professora solitária com uma vida entediante. Agora sou esposa, mãe, avó, parte de uma família que nunca sonhei ter. Você salvou esta família, sabe? Antes de você, o senhor Russo era duro, fechado. A Bela estava isolada e assustada. Eles estavam sobrevivendo, não vivendo. Maria sorriu. Você ensinou-lhes como viver, como encontrar alegria, apesar do perigo que não é pouca coisa. Dante chamou a minha atenção do outro lado do pátio e sorriu aquele sorriso suave e genuíno que ele reservava para a família. Ele disse algo para Léo e depois caminhou até mim. O que vocês dois estão a conspirar? Apenas relembrando, eu disse, inclinando-me para ele, pensando naquele dia, há 20 anos, quando a sua filha se sentou à minha mesa. O melhor dia da minha vida. Bem, o segundo melhor. O dia em que você concordou em se casar comigo foi o melhor de verdade. Ele beijou a minha têmpora, mas aquele dia na cafetaria foi o que tornou tudo o resto possível. Você alguma vez arrepender-te de ter abandonado o poder, escolhendo a família em vez da organização? Nenhuma vez. A organização deu-me segurança e riqueza, mas tu deste-me tudo o que realmente importa. Amor, família, uma razão para ser melhor do que eu era. Os seus braços apertaram-me com mais força. Eu era um homem poderoso antes de ti, Naomi, mas não era feliz. Tu mudaste isso. Nós mudamos um ao outro. Tu ensinaste-me a ser corajoso, a correr riscos, a aceitar que a vida nem sempre é segura ou simples. Eu ensinei-te que a vulnerabilidade não é uma fraqueza e que a família vale mais do que o poder. Virei-me nos seus braços. Construímos algo bonito juntos. A mãe Nona Sofia veio a correr, com as mãos sujas de terra. Olha, plantei uma flor sozinha. Isso é maravilhoso, querida. Ajoelhei-me ao nível dela, sem me importar com a terra que inevitavelmente iria sujar-me. Que tipo de flor, Atena? Flores, porque o tio-avô Marco disse que a Nona e a tia Bela gostam de mitologia grega. Ela sorriu com orgulho. Achas que elas vão crescer grandes e bonitas? Acho que serão as flores mais bonitas do jardim. Abracei-a. Esta próxima geração que cresceria com histórias sobre como a sua nona conheceu o seu nono, como um encontro num café mudou tudo. Bela juntou-se a nós, sorrindo para o entusiasmo da sua filha. Ela vem falando sobre essas flores há semanas, desde que Léo mencionou a sua obsessão por mitologia quando tinha a idade dela. Alguns interesses são hereditários, eu disse, olhando para Dante. Por falar nisso, Sofia já perguntou sobre o que o nono fazia para viver? Ela perguntou na semana passada. Eu disse que o nono era um empresário que ajudava as pessoas da vizinhança. Ela precisa saber toda a verdade até ficar mais velha. A expressão de Bela ficou pensativa. Lembro-me de quando descobri, talvez aos 10 anos, comecei a juntar as peças. A segurança, a maneira como as pessoas agiam perto do papai, as conversas que paravam quando eu entrava na sala. Isso mudou o que você sentia por ele? Nem um pouco. Ele continuava sendo meu papai, que me lia histórias antes de dormir, me ajudava com o dever de casa e me fazia sentir segura. Ela observou Dante brincando com Léo. É o que importa para as crianças, não o que os pais fazem, mas como os pais as amam. Ele me amava perfeitamente, ainda ama. Ele ama todos vocês perfeitamente, disse Maria. Mesmo quando ele estava no seu pior, a família era sagrada. Era o que o diferenciava de outros homens na sua posição. Eles viam a família como uma vantagem. Ele via a família como tudo. O jantar daquela noite foi caótico, da melhor maneira possível. Léo discutia de brincadeira com Bela sobre algo, Sofia tagarelava sobre as suas flores. Dante e eu tentávamos manter a ordem enquanto ríamos das travessuras da nossa família. Era isso que eu queria, sem saber que queria. Barulho, amor, conexão, pertencimento.
Conta a história de novo, exigiu Sofia depois do jantar sobre como Nona e Nono se conheceram. Já ouvi isso 100 vezes, Bella riu, mas quero ouvir de novo, é a melhor história. Dante e eu trocamos olhares. A história que Sofia conhecia era a versão editada. Sua tia-avó Bella estava na cafetaria. Nona foi gentil com ela. Nono ficou grato e eles se apaixonaram. A verdade completa, a equipa de segurança, as mentiras, o perigo podiam esperar até ela ser mais velha. Era uma vez, comecei. Havia uma menina que queria sentir-se normal por apenas uma tarde. Ela sentou-se à mesa de um estranho num café e perguntou se podia ficar. O estranho disse que sim, mesmo que não fosse a decisão mais inteligente, e esse sim mudou 3 vidas para sempre. A menina, o estranho e o pai da menina. Recitou Sofia, que tinha memorizado essa parte exatamente. A menina ganhou uma mãe que a amava. A estranha ganhou a família que sempre quis. E o pai ganhou alguém que o lembrava de que o amor é mais importante do que qualquer outra coisa. Olhei para Dante e todos viveram felizes para sempre. Não é assim que a história realmente termina, disse Léo com ceticismo adolescente. Há mais do que isso, segurança e perigo. E as partes importantes são verdadeiras. Dante interrompeu gentilmente. A tua mãe foi corajosa o suficiente para ajudar uma criança assustada. Eu fui inteligente o suficiente para ver essa coragem e querer isso nas nossas vidas. Todo o resto são apenas detalhes. Depois de Sofia ir para a cama e Léo desaparecer para o quarto dele, Bella ficou conosco. Eu queria contar uma coisa a vocês dois, disse ela, nervosa de uma forma que me lembrou a menina de 7 anos que ela era. Eu conheci alguém, é sério. Ele quer conhecer-te, papá, mas está preocupado bem, com o teu passado, se tu vai aprovar. O que ele faz? Dante perguntou, com o seu instinto protetor de pai imediatamente ativado. Ele é professor de história no ensino médio, completamente normal, chato, seguro. Bella sorriu, mais ou menos como a mãe era quando o conheceu. Acho que tenho um tipo preferido, pessoas boas que equilibram a minha família complicada. Então, gostaria de conhecê-lo, se ele a faz feliz e a trata bem, o trabalho dele não importa. Dante a puxou para um abraço. Você merece alguém que veja você, não o meu passado ou a reputação da família, apenas você. É isso que ele faz. Ele sabe quem você era, quem é a nossa família, mas ele me ama mesmo assim. É isso que ele faz. Ele sabe quem tu eras, quem é a nossa família, mas ele ama-me mesmo assim. Ela abraçou-o de volta, um pouco como a mãe. Depois de Bella sair, Dante e eu sentamo-nos num silêncio confortável, processando o fato de a nossa filha se ter apaixonado, a nossa neta estar a crescer, a passagem do tempo que nos trouxe daquela cafetaria até este momento. Pensas nisso? Dante perguntou como teria sido a tua vida se Bella não se tivesse sentado à tua mesa naquele dia. Às vezes, provavelmente ainda estaria a dar aulas, morando sozinha naquele apartamento em Queen, levando uma vida segura e previsível. Segurei a mão dele. Eu estaria bem, mas não teria isto. Tu, as crianças, Maria, toda a família caótica e linda que construímos. Eu teria perdido tudo o que importa. Eu também penso nisso. O que teria acontecido se tivesses mandado a Bella sair ou chamado a segurança em vez de ajudá-la? Eu continuaria a dirigir a organização, ainda isolada, ainda colocando o poder acima das pessoas. A Bella estaria sozinha e assustada. Ele levou a minha mão aos lábios. Um momento de gentileza de um estranho mudou a trajetória de toda a nossa vida. Não foi apenas gentileza, conexão, reconhecimento. Eu vi uma criança assustada e lembrei-me de como era estar sozinha e com medo. Ajudei-a porque a compreendi, mesmo sem conhecer a sua história. Virei-me para encará-lo de frente e você viu alguém que se importava com a sua filha mais do que com a própria segurança. Foi o que o atraiu a mim. Não apenas o fato de eu ter ajudado Bella, mas de eu estar disposta a mentir para a segurança armada por uma criança que eu acabara de conhecer. Eu me apaixonei pela sua coragem antes mesmo de saber o seu nome verdadeiro. Os olhos escuros dele estavam suaves com a lembrança de vê-la afirmar ser tia de Bella, tão confiante, tão protetora de uma criança desconhecida. Pensei, esta mulher é louca ou incrível? Afinal, você era as duas coisas. Prefiro corajosamente estúpida.
Ri porque, sejamos honestos, mentir para a segurança da máfia não foi o meu momento mais inteligente, mas foi o seu momento mais importante, o momento que a trouxe para as nossas vidas permanentemente. Ele me puxou para perto. 20 anos, Naomi. 20 anos de casamento, de família, de construir esta vida juntos, e ainda me apaixono mais por você a cada dia, mesmo quando estiver velho e grisalho. Você não estamos velhos, estamos ambos no auge da vida. Ele beijou-me, mas sim, mesmo quando estivermos velhos e grisalhos, mesmo quando formos idosos e os nossos netos trouxerem as suas famílias para nos visitar, ainda te amarei da mesma forma que te amei naquele dia no meu escritório, quando te recusaste a assinar o acordo de confidencialidade, a menos que eu te deixasse continuar a ver a Bela. Tu pensaste que eu estava a chantagear-te, mas tu estavas a chantagear-me, usando o bem-estar da minha própria filha para negociar com um chefe da máfia. Foi ousado e estúpido e exatamente o que eu precisava. Alguém que se importasse mais em fazer o que era certo para a Bela do que com a sua própria segurança. Sentamo-nos no silêncio da nossa casa, a casa que construímos juntos, cheia de memórias e amor e os ecos de 2 décadas de vida familiar. Através da janela, eu podia ver o jardim onde a Sofia plantou as suas flores Atena, onde a Bela brincava quando era criança, onde o Léo deu os seus primeiros passos. Achas que teremos mais netos? Teremos mais netos? Eu perguntei. Espero que sim. Léo vai acabar por assentar, e se o novo namorado da Bela for sério, talvez tenhamos mais bebês daqui a alguns anos. Dante sorriu com o pensamento. Estou ansioso por ser um avô que está realmente presente. Perdi muito com os meus próprios filhos. Perder nada com os netos. Não perdeste assim tanto, estiveste presente em todos os momentos importantes, só porque me pressionaste, me lembraste constantemente que a família era mais importante do que o poder. Ele apertou a minha mão. Salvaste-me de me tornar o tipo de homem que coloca a organização acima de tudo. O tipo que acaba sozinho e poderoso, em vez de rodeado de amor. Salvamo-nos um ao outro. Eu estava sozinho antes de ti, a fazer o que era esperado, a ensinar os filhos dos outros, mas sem ter uma família própria. Tu deste-me a Bela, depois o Léo, depois toda esta bela família alargada. Tu deste-me um propósito além de simplesmente existir. Então, nós fomos ambos resgatados de existências solitárias por uma criança de 7 anos que só queria sentir-se normal por uma tarde. A melhor missão de resgate de sempre. Naquela noite, deitado na cama, Dante puxou-me para perto. Tenho uma confissão a fazer, disse ele. Eu soube, uma semana depois de te conhecer, que queria casar contigo. Sabia que eras a pessoa que poderia salvar-me, a mim e a Bela, da vida isolada que levávamos. Mas esperei anos para te pedir em casamento, porque queria ter a certeza de que estavas realmente a escolher esta vida, e não apenas a sentir-te presa pelas circunstâncias. Eu escolhi isso no momento em que menti para o Marco sobre ser tia da Bela. Tudo depois disso foi apenas eu me comprometendo mais profundamente com uma escolha que já tinha feito. Eu o beijei. Nunca me arrependi, nem uma vez, mesmo nos momentos assustadores, nos momentos perigosos, nas complicações. Nunca desejei ter ido embora, porque não teria sobrevivido à perda de vocês dois. Os braços dele apertaram-me com mais força. Você e a Bela são a razão pela qual ainda sou humano. A razão pela qual escolhi a família em vez do poder. A razão pela qual tenho algo pelo qual vale a pena viver além do dinheiro e da influência. Vocês são a razão pela qual sou feliz. Mas, Dante, você é a razão pela qual estamos seguros, amados e protegidos. Você construiu esta vida para nós. Ainda sou humana, a razão pela qual escolhi a família em vez do poder, a razão pela qual tenho algo pelo qual vale a pena viver além do dinheiro e da influência. Nós somos a razão pela qual você é feliz. Mas, Dante, você é a razão. Você é a razão pela qual estamos seguros, amados, protegidos. Você construiu esta vida para nós, protegeu-nos, fez sacrifícios para nos dar normalidade. Tracei as linhas do seu rosto, familiar após 20 anos. Somos todos razões uns para os outros. Isso que é a família. Eu amo-te, Naomi Russo, professora, mãe, esposa, a mulher corajosa que deixou uma criança estranha sentar-se à sua mesa e mudou tudo. Eu também te amo, Dante Russo, pai, marido,
ex-chefe da máfia. O homem que respondeu quando a sua filha perguntou se eu poderia ficar. Fora da cidade, o seu ritmo interminável continuava. Em outros lugares, outras famílias construíam as suas próprias histórias, as suas próprias conexões. Mas aqui, neste prédio de tijolos marrons no Brooklyn, nós tínhamos tudo o que importava. Amor, família e uma história que começou com uma simples pergunta de uma criança assustada de 7 anos. Posso sentar-me aqui? Não vou incomodar-te. Claro que podes ficar. Uma pergunta, uma resposta. 20 anos de amor, família e pertença. A melhor decisão que já tomei foi dizer sim a uma criança que precisava de bondade. O melhor presente que já recebi foi a família que surgiu dessa escolha. E eu tomaria a mesma decisão novamente, todas as vezes.